há vários tipos de narcisismo dentro do narcisismo. Há o narcisista fantasioso, há o narcisista que é emocionalmente dependente e há o narcisista que é tirânico, né? O interessante é que o narcisista tirânico ele se assemelha muito, né, ao narcisista maquiavélico, né, que é aquele narcisista que quase beira a psicopatia. Porque o interessante é que o narcisista, né, tirânico, ele se apega muito à sua sensação que ele tem de poder. Então ele tem uma necessidade que é totalmente insaciável de domínio e de autoridade. O que se impregna muito em narcisistas messiânicos, né, e políticos também, das quais essas pessoas se sentem como se fosse a única detentora de salvar as pessoas. Então, essas pessoas que têm uma solução para o mundo, na verdade, têm a tendência de formar o mundo à sua imagem e semelhança. Então, é uma atitude que temos que tomar certa consideração a respeito de pessoas que prometem demais, né? Porque essas pessoas que prometem muito têm a tendência de fazer o quê? Impor a realidade dela para você como se fosse o melhor para você. Ela é indiferente, né, à sua individualidade, à sua identidade. Então ela tem a característica, né, de te esvaziar da sua própria identidade e colocar a vontade dela sobre a sua. Então é por isso que o narcisista tirânico, ele acredita que a vontade dele é totalmente superior à das outras pessoas. Então as outras pessoas são inferiores a ele. Essas pessoas não sabem o que são melhor para ela. Então esses narcisistas tirânicos têm uma característica de megalomania, né? Uma mania de grandeza muito grande. E isso já é uma coisa que é característico da sua personalidade. O interessante é que o narcisista tirânico, ou megalomaníaco, ele sempre acredita que está certo, né? E ele sempre procura ter o controle da situação, de modo que a sua mera presença muitas vezes se torna até opressiva. É aquela opressão que se assemelha à autoridade. Mas se verificarmos, na verdade, a autoridade ela é totalmente diferente, né, de opressão, porque a autoridade vem de autoritas, né? É algo que tem uma característica própria, intrínseca, totalmente autônomo. Se você verificar a palavra autônomo, é aquele que tem, na verdade, a lei própria, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que é autoritária, na verdade, ela tenta impor a sua força ao outro, o que é totalmente diferente de uma pessoa que tem uma autoridade em uma determinada área, quer dizer, uma pessoa que tem um conhecimento, né? Mas hoje, né, sempre mesclamos esses dois tipos, que seria uma autoridade relativa ao conhecimento ou uma autoridade relativa à opressão. A autoridade relativa à opressão, ela vem de cracia, que vem de kratos, aquele que domina, aquele que policia, que é o mesmo desígnio da palavra democracia. Então, se verificarmos até mesmo a palavra democracia, ela é totalmente diferente, tá, do seu conceito original, porque democracia não significa poder do povo, né? Mas significa um poder de policiamento do povo, porque cracia, né, vem de kratos, vem de poder, e também vem do grego potestas, né, aquele que vigia constantemente. Então, a democracia no seu sentido original, ela foi totalmente opressora. Se verificarmos na Grécia a história dos 30 tiranos, né? Então, a democracia ela se utilizou muito de poder na mão dos autoritários, tá? Então foram os autoritários que tentaram disseminar
a democracia. Mas a palavra ela sempre vai mudando conforme o tempo, né? Mas, por exemplo, quando uma pessoa que tem um determinado poder, que é um narcisista tirânico, ele está no meio que se torna totalmente, vamos dizer, democrático em termo moderno, né? Que significa o poder do povo, mas seria o seu povo, aquele que pertence à sua forma de governo, é uma espécie de oligarquia, é uma forma de dividir o poder entre os seus, tá? Então o narcisista tirano, ele sempre faz isso, ele sempre vai favorecer os seus de uma certa maneira, mas só que essas pessoas se tornam totalmente vinculadas a ele de uma determinada maneira, como se sempre estivesse devendo. Então, quando o narcisista tirano ele tem um relacionamento, ou seja, político, ou seja, amoroso, ele usa as pessoas como se fosse um troféu. Ele não tem nenhuma, na verdade, empatia pelo outro, né? Ah, eu venci. Ah, eu conquistei, sabe? Então ele sempre coloca o eu, né, isolando toda a força de uma equipe. Ou, na verdade, toda a equipe representa ele, né? E interessante que se essa equipe não representar ele, extirpa toda essa equipe, oprimindo, esse povo. Então, para você verificar que essa história, por exemplo, de narcisismo, tá certo que é um termo que foi utilizado pela psicanálise de uma maneira muito mais recente, mas ela tem uma ligação muito próxima, né, com a tirania, a democracia, com a tirania, com a oligarquia. Se verificarmos a história da Grécia, da política da Grécia, principalmente na cidade de Atenas, né, é nesse conceito que nasce até o termo tirano, né? É aquele que oprime com força e ele determina o que é democrático e não, mas é de acordo com a sua visão de mundo, o que se assemelha muito ao pensamento moderno de hoje, da pessoa que detém o poder. Ela determina o que é democracia ou não. Esse é o poder totalmente tirânico. Então, por isso que a democracia, se verificarmos no seu livro, né, no seu conceito original, até Sócrates, né, no seu livro República, ele faz uma crítica, né, à democracia. Porque a palavra república, na verdade, não se chama o livro de Platão, se chama Aletheia, né? Então, essa transformação de Aletheia e República vai ser feita pelo filósofo romano Cícero, né? Então, se verificarmos, é uma lei intrincada, né, de ideias e ideologias, do qual que nós não temos nenhum conceito firme daquilo que seria realmente a democracia, né? Interessante que, se verificarmos, por exemplo, acerca da pessoa que detém o domínio, né, que é um narcisista tirânico, ele sempre vai impor o poder para satisfazer a sua necessidade de autoridade, né? Então é por isso que ele determina cracia, poder. É só você lembrar, né, do deus da guerra, do Kratos, como ele consegue as coisas. Ele consegue as coisas pela violência. Mas o ser humano, ele sempre foi envolto em guerra, né? Ele sempre foi, né, tentou impor o seu autoritarismo, mesmo sendo em forma de democracia. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão de joinhas e divulguem o nosso pequeno trabalho. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.